Boa noite, pessoal. Para prosseguir a nossa disciplina de acionamentos elétricos, o tema da nossa aula de hoje é sobre campos magnéticos, né? Assim como no passado, nas últimas aulas, nos últimos tópicos, um dos objetivos, né, da física em si e da questão que envolve todos os acionamentos elétricos é o estudo de um campo elétrico que produz forças elétricas. De modo análogo, nós podemos falar de um campo magnético que está associado à geração de uma força magnética. Dentro da nossa estrutura de trabalho, a ideia de se estudar campos magnéticos é extremamente importante porque ela está em todas as áreas do nosso cotidiano. Por exemplo, quando eu estou fazendo usufruto de um celular, de um aparelho de TV, de um rádio, de um computador, nesses objetos eu tenho a geração de um campo magnético. Então, nessa pequena introdução que faremos a partir de hoje, a ideia é mostrarmos como o campo magnético pode ser representado matematicamente, resolver alguns exemplos associados a ele e estabelecer de que forma esse campo magnético pode ser criado. Essa é a ideia que nós vamos executar a partir de agora e dentro da nossa pequena introdução, né, o estudo dos campos magnéticos é uma área, né, de aplicação na física, ou seja, o estudo desses campos, estudo dos campos magnéticos, está associado à física. Agora, a aplicação é o que vai ser objeto de estudo da engenharia. Essa que é a proposta, essa que é a ideia do nosso estudo sobre campos magnéticos. É isso que nós vamos nos ater a partir desse momento e desenvolvimento das equações relacionadas, né? Um dos questionamentos mais importantes, né, sobre campos magnéticos é como eles são produzidos, né? Como que um campo magnético é produzido? Produção de um campo magnético. Os campos elétricos, né, que nós já aprendemos no passado, eles são associados ao quê? A cargas elétricas. Ou seja, quando a gente está falando de um campo elétrico, nós estamos falando de cargas elétricas. Agora, se formos fazer uma analogia em termos de um campo magnético, a ideia seria pensar também em cargas magnéticas. Só que para campos magnéticos, né, nós temos duas formas que são associadas à produção. Então, para campos magnéticos, nós temos na nossa conceituação duas formas como eles podem ser produzidos. Ou seja, essas duas formas vão nos dar uma direção sobre a representação matemática desse campo. Então, nessas duas formas que estamos mencionando, uma envolve partículas eletricamente carregadas, ou seja, partículas, a primeira forma, partículas eletricamente carregadas em movimento, ou seja, estou falando aqui então de velocidade. E a outra forma que eu tenho de associar a produção de um campo magnético está centrada na ideia de partículas elementares, né? Sobre partículas elementares também temos a garantia da produção de um campo magnético. Sobre os aspectos que estamos agora interessados em resolver, envolve o comportamento das partículas que são eletricamente carregadas em movimento. E aí, por que é necessário que eu saiba isso? Fazendo analogia, mais uma vez, com o campo elétrico, nós definimos lá atrás que um campo elétrico ele é a ação de uma força por unidade de carga. Uma força, vou colocar FE por unidade de carga.
Quando eu estou falando agora de um campo magnético, e aí vai começar as nossas nomenclaturas, um campo magnético agora eu vou estar associando ele à letra B, em termos de um vetor, porque isso é uma força vetorial, indica que o meu campo ele é agora produzido por uma ação de uma força associada a uma carga. Só que é uma carga eletricamente em movimento, ou seja, tem uma componente associada à velocidade nesse processo. Ou seja, a diferença em relação ao campo elétrico é que no campo magnético a ação da força que vai existir sobre a carga, ela está associada a movimento, por sua vez, a velocidade. Como eu estou mencionando que a força magnética é uma força vetorial, então eu posso definir, e a primeira definição que eu vou me ater aqui, é que a força que um campo magnético produz é uma associação vetorial de carga com velocidade e o seu campo magnético criado. Essa é a primeira equação que vamos nos ater a resolver. Ou seja, identificar que a natureza da força magnética que uma carga exerce sobre uma partícula está associada à formação de um campo magnético. Dentro dessa estrutura matemática, o que eu tenho aqui é o que se chama de produto vetorial. E sobre um produto vetorial, nós sabemos que algumas propriedades podem ser aplicadas. Então, para fazer uma pequena rememoração desse conceito, vamos executar um exemplo onde o uso dessa ideia pode ser empregado na resolução de uma estrutura, que seja a obtenção de uma força, que seja a obtenção de uma componente de campo, que seja a obtenção de uma componente de velocidade. É essa que é a ideia que nós vamos aqui explorar. Vamos lá. Exemplo 1. Então vamos considerar aqui o seguinte, que no produto, exemplo 1, no produto F, igual a QV vezes V vezes B, onde Q, na verdade, é um escalar, nós temos as seguintes informações. É dado aqui para nós que Q é igual a 2, produto da força que gera isso, e que nós temos aí informações quanto às orientações do vetor de velocidade e de força nesse campo. Então o V aqui é escrito para nós como 2 na direção I, 4 unidades de velocidade na direção J, mais 6 unidades de velocidade na direção K. E a dimensão da força sobre essa partícula é dada pelas representações vetoriais. 4 na direção I, menos 20 na direção J, menos 20 na direção J, mais 12 na direção K. A proposta desse exemplo aqui é identificar e encontrar o vetor B, encontrar B, que seria o campo magnético, em termos dos vetores unitários. Em termos dos vetores unitários e com mais uma informação, considerando que Bx seja igual a By, tal que Bx seja igual a By. Então a ideia desse primeiro exemplo aqui é usar a representação vetorial da força de uma partícula que produz um campo magnético para resolver matematicamente usando a ideia de produto vetorial. Mais adiante a gente vai perceber que existe uma formulação escalar para essa força magnética e que existe uma outra representação que também pode indicar a direção desse campo, que nós vamos conhecer aí como regra da mão direita. Então, nesse exemplo, a ideia principal é como eu vou resolver o produto vetorial.
É isso que eu vou fazer. Então, o primeiro passo aqui seria construir as expressões do produto. Eu tenho Q vezes V e tenho ali o vetor B. Então, Q vezes B é o produto do escalar pela contribuição desses vetores. Então, 2i mais 4j é mais 6k. E o vetor B é o vetor que eu não conheço. Então, ele tem componente com contribuição na direção x em y, com contribuição em y na direção j e que possui uma contribuição com z na direção em k. É isso que eu tenho, é isso que eu vou desenvolver. A ideia agora é como eu vou escrever essa relação. Então, o produto vetorial dessas duas componentes pode ser escrito em termos de uma representação de um determinante, que eu escrevo na forma I, J, K, com os seus componentes envolvidos. Então eu tenho que no meu vetor QVB isso é 4, considerando 2 vezes 2, 8, 2 vezes 4, 12, 2 vezes 6. E o vetor B, Bx, By e Bz. Isso vai nos permitir encontrar uma representação que possua uma resposta. E para resolver isso, eu vou utilizar a forma do determinante usando aquela famosa regra chamada regra de Sarri, né? Se escreve Sarrus, mas pronuncia Sarri, que envolve a repetição das duas primeiras colunas. Então eu vou repetir a coluna em I, a coluna em J, colocar as suas contribuições, 4, 8, Bx e By, e daí, por seguinte, executar um processo de multiplicação, que envolve o quê? O produto da diagonal principal em soma, menos o produto da diagonal secundária em subtração. Esse caminho que eu vou executar. Então, fazendo isso, QV vezes B, e colocando todas as suas contribuições em termos dos vetores unitários, eu tenho que na direção I eu produzo 8, 8BZ, 8BZ na direção I. Depois eu tenho 12BX na direção J, então mais 12BX na direção J. Depois eu tenho 4BY na direção K. Por sua vez, eu vou subtrair agora todos os que estão na diagonal secundária. Então eu tenho menos 8,0BX na direção K. Depois eu tenho 12BY na direção I. E depois, por fim, eu tenho menos 4BZ na direção em J. É isso que eu tenho no momento. Bom, daqui o que eu faço? Eu volto para a minha representação da definição de força magnética e comparo agora a força com os seus elementos de vetores diretores com o produto que acabei de executar. Então, QV vezes B. Então, a ideia agora é fazer o seguinte, a comparação da contribuição de F na direção I, com que eu tenho I à direita, J com J e K com K. Então, comparando, essa que é a palavra, o que eu tenho agora é a representação de um sistema que vai ser escrito da seguinte maneira. Em F, você tem para o vetor I 4, que vai ser igual a QV vezes B a todos os elementos na direção I. Então, em I, o que você tem aqui é quem? 8BZ menos 12BY. Então, essas são as componentes associadas a quem? Ao vetor diretor na direção em I. Vamos colocar aqui. Em J, você tem para a força F menos 20. Então, nós temos menos 20
que vai igualar a quem? A 12bx, 12,0bx, menos 4bz. Então, isso tudo está associado aos vetores diretores na direção em J. E, por fim, a última componente da força em K é 12, né? Aqui eu tenho 12, igual aos componentes em K aqui, é igual a 4by e menos 8bx. Por fim, com esse sistema montado, o que eu tenho agora é a capacidade de resolver esse problema executando um processo que envolve a última informação que eu não havia usado. Ele quer que calcule, né, os vetores, as componentes do vetor B, considerando que by seja igual a bx. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir onde tem o meu by por bx e daí resolver a minha equação. Essa é a ideia que eu vou executar agora. Então, com isso, o que eu faço? Substituindo, onde tem by vai ser chamado de bx, eu vou na última equação aqui e escrevo 12 igual a bx, né? 4bx, que eu agora estou substituindo, 4bx menos 8bx. Com isso eu tenho que 12 é igual a menos 4bx, por fim, bx vai ser igual a menos 3. Bom, como eu sei que bx é a mesma coisa que by, já posso afirmar que as minhas componentes são essas. E para encontrar agora bz, bastaria que eu substituísse em qualquer uma das equações acima. Então, substituindo na primeira equação que eu tenho aqui, né, substituindo, vamos colocar aqui, eu tenho o seguinte, que a equação vai ficar escrita como 4 igual a 8bz menos 12 de by. Se o by vale menos 3, porque é o valor do x, também de bx, eu tenho agora, né, um caminho aberto para poder gerar o resultado para bz. E daí eu tenho o seguinte, que o meu bz escrito vai ficar 4, menos com menos é mais, dá 36, então passa para cá menos 36, igual a 8bz. Portanto, 4 menos 36 é menos 32 e o bz é igual a menos 4. Portanto, eu posso dizer que as componentes do meu campo magnético é dada aí pelas contribuições menos 3,0 na direção I, né? Menos 3,0 na direção J e menos 4,0 na direção em K. Então, a ideia desse exemplo aqui é ainda não me ater muito aos aspectos físicos das componentes, que envolvem a força magnética, o campo magnético e como ele é produzido. A ideia é observar por que no produto vetorial eu executo esse tipo de operação para resolver. Então a ideia aqui é basicamente você passar por uma representação em um determinante, copiar as duas primeiras colunas e utilizar o dispositivo de Sarri para poder daí chegar nos resultados que são necessários. Essa é que é a ideia que está por trás desse exemplinho. Voltando, né, agora na definição da força magnética produzida por um campo, eu tenho que, como essa representação ela é, né, vetorial, ela tem um módulo, assim como tem uma direção e um sentido. Então, F igual a QV vezes B é vetorial. E em termos modulares, né, se eu pensar na equação associada a termos modulares, eu posso escrever que o meu F é igual a Q em módulo VB seno de um ângulo que está associado aqui, ó, a velocidade e a movimentação que essas partículas são geradas produzindo no campo.
essa transição da equação que eu vou chamar de 1 para a equação 2 é obtida através de uma relação que envolve, né, a forma como eu calculo o produto vetorial em termos do módulo. Pensando que A, B seno de φ é na verdade a geração de produto associado a uma representação de dois vetores A e de um vetor A, e de um vetor B, que entre eles formam um ângulo que a gente chama de φ. Bom, com isso, nós temos aí algumas análises interessantes a serem feitas com base nessas equações que estão associadas à interpretação sobre ela. A primeira, que é a interpretação bem utilizada, é o que a gente conhece como regra da mão direita. O que essa regra está indicando? Que a força magnética que eu estou produzindo, ela vai estar associada ao meu polegar. A direção dos meus 4 dedos aqui vai indicar o campo magnético e o vetor de velocidade ele vai estar associando, saindo para fora da palma da minha mão. O que eu quero dizer com isso, em termos vetoriais, é que o meu campo magnético, né, que está associado à saída, é uma relação que envolve, vamos fazer esse desenho um pouquinho melhorado, fazer um pouquinho mais associado aqui, isso, agora sim, um B associado a V, esse está associado à direção da palma da minha mão, e o produto entre eles é V vezes B. O que eu tenho dentro dessa equação aqui, associado é o seguinte, que a força magnética, a força que um campo magnético produz, ela não existe se as partículas estão paradas, em repouso, ou seja, e se você não tem campo magnético. Além do qual, se você não tiver carga envolvida no processo, você não tem geração de força magnética. Uma questão complementar é que, dependendo da variação do teu ângulo φ, essa força magnética pode ser máxima, como pode ser nula. A condição que indica onde você vai produzir força magnética é quando o seno do seu ângulo for máximo. Ou seja, a força magnética ela é máxima quando a ação dos vetores de velocidade de campo são o quê? Perpendiculares entre si. Por quê? Nessa condição de perpendicularidade, que é o seno de 90 graus, ele é igual a zero. Essa força deixa de existir se os dois vetores são o quê? Paralelos, que ocorre quando o ângulo entre eles aqui é igual a zero. Então, dessa relação, o que é importante a gente saber é que a força magnética ela é representada através de um produto vetorial, ou seja, ele tem módulo, tem direção e sentido. O módulo é obtido dessa natureza. A representação vetorial nós vimos que pode ser resolvida através de um dispositivo prático. A ideia agora é que a gente realize nessa segunda passagem um exemplo onde eu faça uso da minha representação modular. E é isso que nós vamos fazer agora num próximo exemplo. Antes, para elencar a nossa análise, algo fundamental que é necessário que a gente obtenha é a unidade do campo magnético. Unidade. Nós sabemos que a força é dada em Newton, mas a unidade do campo magnético, B, é dada por Tesla, em homenagem ao famoso Nikola Tesla, onde um Tesla é dado matematicamente por uma dimensão de Newton, Coulomb, metro por segundo. Se preferir, a gente aprendeu antes, no passado, que Coulomb por segundo é um ampere. Então eu posso dizer que um Tesla é também Newton, ampere segundo. Essa é a unidade de campo magnético que nós vamos tratar nesse curso a partir de em diante. Então daqui vamos montar um exemplinho que eu havia separado para resolver, para aplicarmos a ideia de módulo desse campo,
que vai ser representado da seguinte maneira. Vamos lá. Exemplo 2. Imagina que eu tenho um campo magnético, né, uniforme conhecido. Né? Digamos que esse campo, um campo magnético, B, vamos chamar assim, que é a nomenclatura, ele seja dado por 1,2 militesla. Isso é conhecido. Então, uma das maneiras de você identificar que eu tenho campo magnético está associado diretamente à questão da unidade, militesla. Bom, nesse campo magnético, ele está orientado verticalmente para uma câmara de laboratório, onde se realiza algum tipo de experiência. Nessa câmara, né, um próton com uma energia cinética de um próton com energia cinética de 5,3 megaelectronvolt, ou MeV, né, ele penetra nesse campo, nessa câmara, movendo-se horizontalmente de sul para o norte. Então imagina que você tem o espaço da câmara e o elétron está se movendo nessa câmara nessa direção, de sul para o norte. Correto? Bom, daqui eu tenho o seguinte. Qual é a força? Eu quero saber qual é a força experimentada pelo próton, né? Força pelo próton, quando ele adentra nessa câmara. Então, para resolver esse problema aí, eu preciso de algumas outras informações que estão associadas à massa de um próton, vou colocar aqui, que é 1,67 vezes 10 a menos 31 quilos. Deixa eu só confirmar isso aqui. Vezes 10 a menos 27, estou confundindo com a massa do elétron. E desse processo nós temos que fazer uma pequena modificação também, que a gente vai desenvolver mais adiante, que envolve a natureza, né, da conversão de uma unidade de megaelectronvolt para joule. Por que eu falo isso? No exercício ele menciona energia cinética. A gente sabe que energia cinética é dada por essa relação mv² sobre 2. Bom, daqui eu associo 2 vezes K igual a mv². Portanto, a minha velocidade ela é escrita em termos de quem? De 2 vezes K sobre m. Logo, eu tenho o seguinte, que a velocidade pode ser expressa com uma raiz quadrada de quem? De 2 vezes energia cinética sobre a massa. A questão que envolve aqui, o que eu preciso resolver, é que a energia cinética é dada em joule. E o resultado que nós temos no enunciado é dado em megaelectronvolt. Então a associação que eu faço aqui é a seguinte, isso não é necessário decorar, é que 1 megaelectronvolt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 13, deixa eu só, joule. E daí o que eu faço? Essa modificação é necessária, isso é uma relação, para que eu consiga resolver o exercício da maneira correta. Uma vez que eu tenho lá velocidade escrito da forma como foi representado, então é 2 vezes 5,3 MeV. Bom, mas se eu sei que 1 MeV, e isso tem que ser fornecido para nós, é dado por 1,6, vamos estender um pouquinho aqui, 1,6 vezes 10 a menos 13 joule, daqui, associando a massa, que eu também conheço, que é 1,6 vezes 10 a menos 27, eu consigo resolver esse problema. Porque daí eu cancelo essas unidades, eu tenho joule por quilo, e daí executando todos os processos, eu consigo obter uma velocidade da ordem de 3,2 vezes 10 a sétima, no caso aí
metros por segundo. E uma vez que eu consigo obter essa velocidade, aí eu tenho condições agora de, usando a representação modular, calcular a nossa força. Então, fazendo isso, e aí eu vou retornar para a equação anterior, eu tenho que F, né, como nós aprendemos, é dado por Q vezes V, B seno de φ. Bom, mencionei agora há pouco que no módulo o seno de φ é máximo para produzir a força magnética. Então, para que eu faça esse cálculo, eu vou ter que jogar todas as informações que eu tenho. Então, no caso aí, eu vou colocar a carga 1,6 vezes 10 a menos 19. A velocidade que nós acabamos de encontrar, que é 3,2 vezes 10 a sétima. É isso aqui que nós colocamos. Mencionar o campo, que eu disse ali que é 1,2 militesla, então 1,2 vezes 10 a menos 3, e considerar que o seno aqui para a obtenção da força máxima é em 90 graus. Então, fazendo todos esses cálculos, nós vamos chegar aí numa dimensão de força de aproximadamente 6,1 vezes 10 a menos 15 em newtons. Então, com isso, nós finalizamos aí dois exemplos. Um que associa a natureza vetorial da força magnética, já que ela tem um modo, uma direção e um sentido, e o segundo, a natureza modular da força magnética. Nas próximas aulas, o que nós vamos nos ater é sobre a natureza mais física dessas três componentes que estão associados nesse módulo: a força, produzindo campo magnético, o campo magnético em si e a movimentação de cargas que produz esse campo magnético. Então é isso. Valeu, se curtiu, dá aquele like, quem não se inscreveu, se inscreve no canal. E é isso aí. Muito obrigado, valeu!